Beleza, pessoal? Vou dar um tempinho aqui, vamos ver. Gente, tem uma dúvida muito grande que algumas pessoas ficam na dúvida aí com a gente, que às vezes eu estou postando alguns vídeos e tal, e mostrando como é que se funciona o processo de produção. Hoje eu vou pedir aqui a ajuda da Dona Dulce, tá aqui, né? Que eu sempre chamei ela de Dona Dulce, ela já fez a cara feia aqui. Mas eu vou dar uma dica de como as coisas funcionam. Quando eu falo com vocês sobre processo industrial, talvez eu vou ter que fazer esse vídeo em duas partes, tá, gente? Então quando eu vou pedir algumas opiniões dela aqui, e até o parecer dela, para que vocês possam entender. Quando a gente fala em processo industrial, ou quando a gente trabalha com um processo industrial, hoje é comum, Simar, não se ter mais muitas empresas, não se tem mais costureiras internas, concorda? Dificilmente. Dificilmente tem, não é verdade? Algumas têm piloteiras e o pessoal do desenvolvimento. Mas muitas nem isso tem, concorda comigo? Concordo. Que é o nosso caso, né? Exatamente. A pessoa traz aqui pra gente às vezes um croquis, a gente senta, avalia o tecido que vai fazer ali, vê o acerto que vai dar, não é isso? Não é mais ou menos assim? Assim. Então o que acontece? Eu vou ilustrar isso mais ou menos aqui com essa peça que eu tô com ela aqui sobre a mesa, né? E aí eu pedi ela essa opinião para vocês. Primeiro eu vou dar uma explicação para vocês. Quando eu falo com vocês sobre processo industrial, ou falo com vocês sobre máquina, ou vou dar alguma dica sobre máquina, as pessoas costumam entender que às vezes eu estou dando uma dica tipo aquela caseira, né? Que eu falo assim, comprem a máquina industrial. Eu só falo para uma pessoa comprar uma máquina industrial, gente, para quem quer trabalhar e viver da costura. Concorda comigo, Simar? Exatamente, né? Porque não tem sentido para quem quer costurar pequena quantidade comprar uma máquina industrial. A não ser que esteja com preço bom ou que às vezes a pessoa quer ter. Às vezes uma boa oportunidade, né? Às vezes uma boa oportunidade. Mas não justifica, porque a máquina industrial é justamente para que você possa fazer um serviço por produção. Exatamente, exatamente isso. Hoje aqui, dentro da loja aqui, deve ter umas 5 ou 6 máquinas só, né? Nessa média, né? Só que muitas das vezes as pessoas veem, às vezes eu postar alguma coisa sobre, principalmente no meu Face, eu não coloco isso aí no YouTube, porque não é meu intuito ensinar costura industrial para ninguém. Hoje no Brasil as empresas estão cortando custo. E um dos grandes custos que elas cortam são alguns custos bobos, que para vocês são bobos, mas olha só, recai sobre vocês. Concorda comigo, Edson? Que assim, como você é autônoma ou você trabalha para uma empresa, mas você não tem vínculo com aquela empresa, né? No nosso caso a gente tem um vínculo porque somos, né, junto com o pessoal há tempo, né? Começaram com a gente. Só que na realidade algumas pessoas trabalham, acontece muito, é igual agora, eu tenho uma amiga que acabou de me postar aqui, que está desempregada, e esses dias comprou uma máquina, fico muito feliz por ela aí, né? E ela estava sem trabalho e agora ela está fazendo camisetas da Copa. Legal. Legal, né? Ótimo. Ótimo, ela está ganhando o dinheiro dela. Então justificou a compra da máquina dela porque ela está desenvolvendo, estou muito feliz por ela. Vou até falar, é Vanessa o nome dela, lá de Brasília. Estou muito feliz por ela, que ela estava meio chateada com a máquina dela e agora me mostrou uma casa cheia de trabalho. Isso é dignificante, né? Com certeza, né? Só que essa dignidade, gente, quando eu falo com vocês que eu não trabalho com máquinas caseiras, que mesmo simples eu mostro para vocês máquinas industriais, é justamente por causa disso. Simar, vamos falar um pouquinho sobre facção? Sim. Vamos? Vamos lá. Então vamos lá. Isso aqui, qual é esse tecido aqui? Esse tecido aqui, ele é um voal. Então tá, beleza. Quando essa pessoa, isso aqui é uma fábrica igual a que nós trabalhamos, né? Quando essa fábrica, inclusive essa modelagem dela está aqui, é até uma parceragem da gente aí que eles fizeram. Então o que acontece? Vamos falar sobre aqui o que entra em facção. Eu vou ir tocando a conversa aqui. Quais as partes dessa camisa é facção? Toda, né? Toda ela, não é verdade? Toda ela. Muitas das vezes o desenvolvedor, o dono da empresa que fez isso aqui, ele só teve a ideia, concorda comigo? Só a ideia. Ele só queria o modelo. Exatamente. Porém ele não tinha
a capacidade, não, às vezes até não tem a capacidade, porque o cara está mexendo com vendas, então exige uma equipe toda em volta disso aqui, não é verdade? Com certeza. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente faz as peças que vão para os representantes, concorda comigo? Que é as que vão para o mostruário, a peça que vai para a menina que tira a foto, sai todas daqui, não é verdade? Isso mesmo. Para depois tem mais costureiras que estão envolvidas com isso, concorda? Para fazer a produção. Para poder fazer a produção. Muita gente não entende isso. Então eu falo com vocês, se vocês estão trabalhando, muitas das vezes, o que acontece? A pessoa vem em mim e ele fala assim, Júlio, eu quero montar uma fábrica de camisas. Aqui nós temos um exemplo de camisa. Quantas máquinas diferentes você acha que teve aqui? Máquinas de camisa para poder fazer essa peça? Para fazer essa peça, sem mostrar essa etiqueta pra gente. Não vou mostrar a etiqueta. Aqui teve a interlock, né? A reta, porque essa é essencial. A máquina de braço? A máquina de braço, se ela foi fechada, né? Tem pessoas que fecham mas vamos colocar a máquina de braço, que é o sistema de camisaria, é a máquina de braço, né? O certo seria? Seria a máquina de braço. Correto. E a interlock, porque tem que fazer os encaixes aqui, beleza? Então, agora, você acha que uma produção dessa aqui, um tecido chato desse aqui, por exemplo, igual a gente vê aí produção vamos pôr uma produção pequena, 500 peças dessa aqui, para uma costureira é quase que impossível, sozinha. Nossa, ela vai sofrer, né? Vai sofrer. Então aqui tem que ter mais mão de obra envolvida, né? Tem que ter. Tem que ter mais mão de obra envolvida. Quando eu falo de facção, as pessoas não conseguem entender uma coisa. Aqui na região onde a gente mora, tem facções que só fazem isso aqui, né? Caseado e botão. Só botão e caseado. Tem facções que só fazem pinturas. Exatamente. Tem outras que só fazem a estampa. Então esse é um processo industrial, gente. Apesar de você... As pessoas, sabe o que acontece? As pessoas vêm... Desculpa meu celular. As pessoas vêm e falam comigo, Júlio, eu quero colocar uma pequena fábrica. Né? E aí às vezes ele vem com o que ele me mostra, é o que eu tenho aqui para a gente poder estar fazendo modelagem. É possível se montar uma pequena fábrica sem um investimento correto? Não. Ele até vai conseguir trabalhar um tempo, mas no final das contas vai quebrar mais a cabeça do que produzir. Concorda? Então ele tem que envolver mais pessoas, concorda? Tem que ter mais mão de obra. No nosso caso, isso não acontece, por quê? Porque nós fazemos todo o processo e a gente já tem uma parceria e já tem mais costureiras que trabalham, tem a parte de talhação, que não é... Às vezes as pessoas me veem eu cortando e pensam que o que eu estou cortando é o que é a produção em si. Não. Muitas das vezes eu corto peça ali mesmo, eu vou dar um exemplo aqui, peraí. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Só um pouquinho, pessoal. Aqui tem um exemplo disso. Ó, às vezes as pessoas veem isso aqui no Face, mas pensam que essa é a produção. Não. Você entendeu? Não é nem o fim da meada. Em média, eu acho que nós estamos hoje com uns 30 modelos diferentes, só na parte de desenvolvimento, mais, né? Não, tem mais. Não, nessa coleção deve ter uns 45 modelos diferentes, né? É porque só de blusa foram 25. E olha aqui pra você ver, só na base, só do mostruário, só do começo, não é nem nós que vamos costurar, aqui tem 200 peças só que vai sair de base, não é isso? Isso. Só de um modelo. Aí tem mais peças. Essas peças que vão sair aqui, uma pessoa só conseguiria entregar ela no tempo hábil de venda lá sozinho? Não. Então, gente, é isso que eu quero chegar numa conclusão com vocês aqui. Na área industrial, uma andorinha só não faz verão. Porque, primeiro, ou você tem que ter desculpa a expressão, um puta investimento. Aí quando você tem o capital para esse investimento alto, né, a Dismar sempre corrigindo. E aí é o seguinte, você tem o capital, te falta a mão de obra. As pessoas não entendem quando eu venho falar, gente, a melhor, depois dela, eu ainda vou fazer entrevista aqui com pessoas até que fazem mais facções. Tem gente aqui que faz facção só de pregar etiqueta na gola, não é, Edson? Tem pessoas que trabalham só pregando etiqueta da gola e tem gente que faz só etiqueta lateral. Pois é. Você entendeu? Então é o seguinte, e vivem disso. E tem pessoas que fazem etiqueta etiqueta não, faz facções de dobra, né? Dobra embalagem. Dobra embalagem. Então, gente, outro dia eu fiz um vídeo até falando sobre isso, que às vezes se você não tem o capital para poder investir no geral, nós mesmos já fizemos isso. Às vezes estava faltando um pouco de trabalho, que
Crise, gente, todo mundo passa, tá? E nesse ramo? Nesse ramo é complicado. Se você não trabalhar muito adiantado, você fica para trás. Porque quem tem vai pegando e vai fazendo. Nem todo mundo trabalha na base. A maioria do pessoal aqui, essa costureira que está aqui, por exemplo, amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Essa costureira eu vou entregar esse corte hoje e eu garanto que amanhã ela vai pegar esse corte e vai trabalhar no domingo porque ela precisa do dinheiro disso aqui. Exatamente. Em facção não se tem como deixar para amanhã. Outra coisa comum, eu vou parar o vídeo daqui a pouquinho, gente, mas é assim, outra coisa comum, é às vezes a pessoa entrar para dentro de uma facção e ele olhar ali e ver aquilo produzindo, e ele pensa que a pessoa que é dona da facção não tem trabalho nenhum ali. Nossa, engana-se. Muitas das vezes ele vai para casa, ele trabalhou na facção o dia inteiro, vai para casa dormir e a pessoa continua. Vira à noite, né? E já aconteceu Nós já fizemos isso muitas vezes. Muitas vezes. Então, gente, primeira, esqueça, às vezes você olha para uma peça, você pensa que ela vale muito. Muitas das vezes o faccionista que está te mantendo dentro daquele trabalho ali, eu vejo muito isso acontecer aqui, a pessoa que está te mantendo ali, te pagando o teu salário, ele às vezes está tirando do dele para poder manter você. Para poder manter. Ele está pegando serviço que ele nem vai dar conta para poder manter seus encargos. E você, ó, às vezes olha e fala assim, essa peça vale muito, só que você esquece que muitas das vezes esse serviço é terceirizado, tem um investimento muito alto disso, uma bobina de malha dessa aqui que está aqui custa quase R$1.000, né? Esse aqui é tecido plano, né? Custa quase R$1.000. Para se fazer um cortezinho bobo desse aqui, ó, tem mais de R$1.000 fora a minha mão de obra. Fora a mão de obra da costureira. E fora a mão de obra das costureiras. E outra, se a pessoa que investiu aqui errou no modelo, acabou. Acabou. Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês entenderem o que vem a ser facção, tá? O que vem a ser facção. Simar, que você pode dar de dica pro pessoal aí de facção? Eu posso dizer sobre dica? No mínimo 3 pessoas. No mínimo. No mínimo 3 pessoas. E outra, confiabilidade na pessoa que está te fornecendo, né? Acontece também, sabe o que? A pessoa ir lá, fazer a pessoa comprar a máquina, prometer trabalho e depois não cumprir. Não cumprir. E aí o investimento mínimo que a pessoa fez ali é em torno de uns R$5, R$6.000. E aí ela fica com a dívida e o desespero. E sem contar os aparelhos, linha. Sem contar tudo isso. Então na hora de vocês entrar nisso, com promessas, cuidado. Cuidado, né? Tem que ser uma pessoa que ele já conheça, já sabe onde achar, onde de preferência encontrar. Que tenha um contrato social, ou seja, alguém com CNPJ. Isso. Você entendeu? De preferência, se alguém for te oferecer serviço, primeira coisa que você pergunta para ele é, vem cá, endereço físico, telefone da sua empresa. Telefone, gente, não é celular não. É fixo. Fixo. Para que você saiba, porque muitas das vezes também acontece do cara trazer o serviço, ó, eu volto para pagar depois da manhã. E desaparece. Desaparece. Eu já fiquei com alguns assim. Eu tenho cheques no bolso aqui, eu até vou mostrar um cheque, acho que deve estar aqui, sabe? De um infeliz, não, depois eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um cheque aqui, sabe? Eu já peguei 26 cheques, né? Dessa forma. Dessa forma. Né? Então, gente, eu vou parar aqui e depois eu vou pedir a dona Dulce no próximo vídeo, isso aqui é só uma introdução, para ela dar as posições dela sobre essa questão de facção, quais as dificuldades e quais as vantagens de trabalhar dessa forma. Tá ok, dona Dulce? Tá ok, seu Júlio. Seu Júlio foi para acabar, né? Tchau pra vocês.